Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e também host aqui do Editora Chave Mestra. Opa, do Chave Mestra Podcast, na Editora Chave Mestra. É porque é muita emoção, gente. Nós estamos, sabe onde? Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. E tá lindo o nosso stand. Você que não conferiu, que tá aqui no YouTube só, vai lá no nosso Insta e confere todos os detalhes dos nossos stories, nosso feed. Tem tudo pra você, o que tá acontecendo aqui. E é muito gostoso o ambiente e tudo que a gente pode proporcionar. Aqui você vai ver o nosso estúdio de vidro aqui passando, ó, criançada, jovens, e é isso que é gostoso. Eles se interessando pela leitura. Tem muita gente aqui, a gente tá rodeado aqui de pessoas que visitam a gente aqui, fazem graça aqui atrás também da gente, tem de tudo. Mas vamos fazer o seguinte, bora cuidar da sua vida? Pois esse é o Instagram dela, da nossa escritora. Bora cuidar da sua vida. Eu recebo hoje a nossa escritora aqui do livro O Sucesso é Delas, empreendedoras que fazem a diferença. É com ela que eu estou, do capítulo 18. O capítulo se chama Quando Encontrei Minha Voz, Descobri Meu Propósito. Eu recebo hoje aqui no nosso podcast, direto do Rio de Janeiro, Catita Kodama. Tudo bom, Catita? Tudo ótimo, e com você, Débora? Tudo bom, como é que você está? Eu tô muito feliz de estar aqui, é um prazer, uma honra de poder estar vivendo esse momento e estar aqui com vocês da Chave Mestra. Ótimo. Você vem de onde, Catita? Eu venho do interior de São Paulo, pra cá pro Rio. Moro lá em Itu, interior de São Paulo, e tô aqui diretamente lá para o Rio de Janeiro. Ótimo. Vamos contar um pouquinho do teu livro? Vamos. Depois a gente entra aí de tudo que você Claro. fala também. Mas você já tinha livro, você recebeu o convite da Chave Mestra, já sabia o que ia escrever, como que foi? Eu já escrevi um livro, que o título do meu livro é Bora Cuidar da Sua Vida também. A Jornada do Autoconhecimento. E eu recebi o convite da Chave Mestra pelo Instagram, eles viram meu perfil, viram que eu já era escritora, e aí me fizeram um convite para participar desse livro. Ótimo. E quando você colocou um pouco da sua experiência, tem a sua experiência de vida também, o que você traz quando você fala de encontrar a voz e descobrir o propósito? Era relacionado a mais vida pessoal, carreira? Conta um pouquinho. Não conta tudo, hein? É tudo junto e misturado, Débora. Esse capítulo eu trouxe um pouco tanto de algumas questões pessoais como questões profissionais para chegar no momento que eu estou hoje sendo mentora de empresárias sobre comunicação, oratória e comportamento. Por isso que ele fala sobre quando eu encontrei a minha voz, eu descobri o meu propósito. Ótimo. E aí, quando você fez o livro, que você foi convidada para a editora, você trouxe pensando em qual sentido? Impactar de qual forma as pessoas? Impactar empresárias, mulheres, principalmente despertando essas mulheres para a sua voz. A importância da comunicação, a importância da mulher não se calar, porque as mulheres, historicamente, culturalmente, elas se calaram por muito tempo. E eu enxergo que a mulher tem uma potência muito grande, tem um potencial gigantesco dentro das mulheres. Então, o meu propósito que Deus colocou no meu coração é: vamos devolver essas vozes, porque as mulheres têm muitas vozes a serem faladas, a serem descobertas, para que o mundo possa escutar suas histórias. Você fala muito aqui, que inclusive tem alguns detalhes lá no capítulo do livro, em que a gente coloca ali no antigo negrito, bem destacado, e você fala muito de autoconhecimento. Sim. Eu acredito que quando você fala com mulheres, com empreendedoras, empresárias, muitas ainda não se conhecem, por isso que tem essa também dificuldade de se posicionar aí com a voz, não é verdade, Catita? Com certeza. Isso aconteceu comigo por um bom tempo na minha vida, por quase 40 anos da minha vida. Eu estava ali, fechadinha, em um lugar que não era a Catita. E quando eu realmente entrei nessa jornada do autoconhecimento, foi quando eu entendi para que eu estava nesse mundo, para que eu tinha vindo para essa terra. E aí eu entendo que o autoconhecimento é a base para que essas mulheres possam despertar para suas vozes, encontrar a sua real história. E muitas não acreditam no seu real potencial. E é só através do autoconhecimento que a gente consegue despertar isso. Ótimo.
E conta um pouquinho, então, mais o que tem no teu livro. Não conta tudo, hein? Não conta tudo? Mas o que tem no teu livro que você acredita que vai impactar? Você já falou de alguns pontos que é a tua história pessoal, mas você traz também algumas formas de dicas, de ensinamento, porque eu vi que você põe um passo a passo ali. Sim. Eu entendo que a comunicação foi algo... A partir do momento que eu comecei a me comunicar, não somente falar, mas sim saber me comunicar e me posicionar como pessoa e como profissional, eu entendo que a minha voz começou a ser escutada e eu consegui entender onde realmente era o meu espaço, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Por isso que eu trago um passo a passo bem simples com relação à comunicação, para que essas mulheres que estão aí perdidas, muitas empresárias que têm um potencial com o seu negócio, com o seu serviço, com o seu produto, que elas consigam realmente comunicar aquilo que elas têm de valor, seja para vender seu produto, seja para vender seu serviço, seja para se vender. Então eu trago aí esse passo a passo. Já pode falar esse passo a passo? Você quer segurar um pouquinho? Se você quiser falar, a gente pode falar de uma forma, claro, breve. Sim, claro. Né? A gente vai falar de uma forma mais breve para que a pessoa sucinta, para que a pessoa leia depois. Claro. Mas eu acho que é importante a gente destacar aqui e depois também até o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que hoje a gente sabe que está ouvindo, vendo a gente por aí, possa também te procurar depois, Catita, na rede social, que eu acho que é interessante também para te procurar lá. Perfeito. Bora Cuidar da Sua Vida, que eu já gostei, gente, eu não esqueço mais. No @ Bora Cuidar da Sua Vida. Então fala pra gente esse passo a passo que você enumera aí. Você quer que eu vou te lembrando? Você lembra tudo? Fechou. Comunicação. Existe uma grande diferença entre a gente falar e a gente se comunicar. Muitas pessoas confundem isso. Acreditam que simplesmente falar, ela já está se comunicando. E normalmente não é isso que acontece. E aí que normalmente está a grande falha, que muitas empresárias acabam patinando. Ah, mas eu vendo meu produto. Ah, mas eu me vendo, eu apareço na internet. Mas porque talvez só esteja falando, não esteja se comunicando. Ótimo. E aí eu trago essa diferença, que o falar é só o nosso sentido. É o barulho que sai da nossa boca, é a nossa fala, é o falar. É o barulho, é o som que eu emito através da minha fala. Mas a comunicação... O que é se comunicar, gente? A comunicação é quando a sua mensagem chega até o seu receptor da mensagem, exatamente como você emitiu essa mensagem, como que você gostaria que ela chegasse até o seu receptor. E muitas das vezes, que são os tais dos ruídos de comunicação, acontecem por quê? Porque nós não entendemos que nos comunicar não quer dizer somente aquilo que eu falo, mas aquilo que o outro entende da minha fala. E esse é o passo a passo que eu coloco, porque muitas das vezes, quem é o emissor dessa mensagem? Sou eu, é a empresária, é a minha mentorada, mas quem de fato é você? Por isso que entra essa questão do autoconhecimento. Porque muitas vezes, por eu não saber quem eu sou, eu não sei nem como emitir a minha mensagem. Como que eu quero emitir essa mensagem se nem eu sei quem eu sou, se nem eu sei o que eu quero vender, como eu quero me vender, e eu não acredito naquilo que eu tenho dentro de mim? Por isso que é muito importante a gente começar pelo autoconhecimento. Então, esse passo a passo eu ensino exatamente isso, da gente enxergar esses 3 pontos da comunicação. O emissor, a mensagem e o receptor. Mas a gente tem que começar sempre por onde? Pelo emissor. Que sou eu. Quem sou eu? Ótimo. Quem sou eu que é o... Elas tiram muito essa dúvida com você? Elas levam muito isso quando elas te procuram? Menina, é onde mais pega. É onde mais pega. O que mais me preocupa, o que mais me deixa triste quando eu vejo uma empresária que tem um potencial produto, serviço, ou ela mesma tem um grande potencial dentro dela, só que ela não enxerga. E aí eu faço essa pergunta, mas quem é você? Olha para dentro de você e faça essa pergunta. Quem é você? Olha no espelho e responda isso. E a maioria não sabe responder. A maioria trava. É muito interessante isso, que a maioria não consegue se descrever. Se não usar, por exemplo, uma profissão, um papel que ela exerce na sociedade, ela não consegue se descrever como pessoa. Quem sou eu? E essa é uma pergunta que realmente é muito difícil de responder, mas ela é necessária, porque ela é a base para tudo. Porque não existe um produto e um serviço sem você saber quem de fato você é. Porque a empresa não existe, um CNPJ não existe se não tiver um CPF por trás. Que é o que você fala sobre comunicar e sobre simplesmente só falar, né? Exatamente. Jogar palavras ali, né? Exatamente. Ótimo. Você fala muito, quer dizer,
você e as demais escritores, os escritores, eles sempre procuram divulgar aquilo que é intencional, que eles têm de melhor, tanto de vida quanto de carreira e experiência. Mas quando a gente fala de um livro sobre o sucesso delas, é importante a gente falar sobre o que é sucesso também, né, Catita? Eu tomo Sim. essa liberdade porque eu sei que você tem experiência em diversos assuntos e também tem toda uma formação aí. Vou até falar aqui para o pessoal, ó. Ela é mentora de empresárias em comunicação, oratória e comportamento. Ela ama a música, já é das boas, viu? Gosto de quem gosta de música. Gosta de saborear uma boa comida, dançar, viajar, estudar, aprender e ensinar. E quando a gente fala sobre isso, ela treinou e palestrou para milhares de pessoas também. Quando a gente fala sobre ensino, a gente fica um pouco preparado para todos os temas, né? Porque a gente recebe com certeza pessoas que perguntam de tudo. Às Sim. vezes não tem nada a ver com o tema específico, mas a raiz daquele problema, daquela dificuldade que a pessoa tem, é Exato. mais profunda do que a comunicação em si lá fora. Então, falar de sucesso para você, o que seria sucesso? Porque para muitos é só dinheiro. E aí as pessoas começam a entender em 2025 que não é isso, né? O que é para você, Catita? E você recebe muitas pessoas perguntando sobre isso? Como eu faço para ter sucesso? Eu enxergo, Débora, que sucesso para mim. Hoje eu me enxergo sendo uma pessoa de sucesso. Por quê? Realmente eu vivo para um propósito muito claro. E toda vez que eu sinto que uma vida foi desperta por conta desse propósito que Deus colocou no meu coração, isso para mim é sucesso. É quando você, de fato, você consegue usar tudo aquilo que você adquiriu de experiência, tudo aquilo que você sofreu durante a sua vida inteira, que você aprendeu durante a sua vida inteira, e que você pode usar isso para salvar outras vidas. Você pode despertar outras pessoas para que elas possam enxergar o tamanho do potencial que ela tem e o tanto que ela também pode salvar outras vidas, despertar outras vidas. Muitas pessoas ignoram aquilo que ela tem como história. E hoje eu falo que o meu sucesso, ele está muito relacionado a tudo que eu vivi, toda essa história que eu tive, essa caminhada que eu tive até aqui, que eu posso usar isso para servir outras pessoas e outras mulheres. Eu tenho muito forte isso no meu coração, que o sucesso está muito relacionado a servir. O servir, ele é algo assim tão valioso que não tem como mensurar o tamanho desse valor, que para mim é isso. Quando eu vejo um sorriso, quando eu vejo um olhar começando a brilhar e se enxergando, entendendo aquilo que ela tem capacidade de fazer, de realizar, para mim isso é sucesso. É poder servir o outro e fazer com que o outro enxergue o teu potencial, a tua força, a tua vida que está ali dentro. Isso para mim é a maior representação de sucesso. Ótimo. E você tome sua água aí, viu, Vou tomando. Gardida? Sabe por quê? Sim. Porque eu falo aqui, vocês ficam falando rápido, achando que é Instagram. Não é não, viu? A gente tem um YouTube pela frente aqui. Eu falo, eu entrevisto as meninas, a gente tá tão acostumado a fazer Instagram falando rapidinho. Você ainda tem muito tempo aqui, viu? E vou te perguntar tudo. Ai, que bom. Olha, eu vou perguntar tudo, porque ela já escreveu aqui algo que eu achei muito lindo, esse detalhe, porque é algo que Deus tocou no meu coração também. Depois de 25 anos de estrada aí de TV, eu achei que a minha vida já... tá bom por aqui. E aí eu comecei a entender o que você falou, que é sobre propósito, sobre ajudar outras pessoas, não é só sobre a sua vida. E você fala algo muito importante aqui. Você coloca... Foi em meio ao texto, ela coloca: foi quando algo ardeu fortemente meu coração. O meu maior bloqueio era o propósito que Deus tinha para a minha vida, que você falou agora. Resgatar a voz de empresárias e libertá-las do medo de falar em público. E quando você fala isso aqui, por isso que eu quero que você detalhe mesmo, porque tem muitas mulheres ainda com esse receio. O medo de... É o que eu falo hoje, também trabalhando com mulheres... É o medo mais de falhar do que de falar. E foi algo na sua vida que veio, que foi um propósito, que foi na minha também, porque todo mundo me vê hoje fazendo podcast há tanto tempo, mas não sabe que eu vim dos bastidores e eu me escondia muito, até que Deus falou muito comigo. E aí eu queria que você trouxesse para o nosso podcast sobre essa vida com Deus, porque você fala muito sobre ele aqui. Você tem muito na sua frase final, falando sobre Deus, salvar vidas, ser luz, descobrir propósito. Então,
o que foi exatamente a sua vida com Deus ali para esse despertar do seu propósito, para você ser quem você é hoje? Eu falo que Deus, eu me afastei de Deus por um tempo e eu acabei, assim, ficando bastante distante dele. E aí, num momento da minha vida, que foi um momento extremamente desafiador, talvez o momento mais triste da minha vida, eu não tinha com quem contar. Nem com os meus pais, nem com amigos, porque era algo que me causava uma vergonha muito grande. E eu falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Foi aí que eu fui procurar Deus. E foi ali que eu comecei a encontrar forças que eu nem sabia que existiam, que para eu superar todo aquele desafio, aquele lugar tão escuro onde eu estava. E quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, isso foi um processo que, sei lá, vamos dizer aí uns 10 anos, mais ou menos, para eu ter hoje essa clareza que eu tenho, que é essa proximidade e essa intimidade maior com Ele. E olha só que interessante, você contando da sua história, eu também, quem me vê fazendo podcast, me vê atuando aí nas redes sociais, palestrando para milhares de pessoas, as pessoas olham assim e falam, ela já nasceu assim, ela tem esse dom desde criancinha. Não, meu bem, vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Eu fui uma pessoa que é muito interessante. Nós, quando crianças, nós temos aquela essência que é a nossa essência. Isso eu falo muito para as minhas mentoradas. Busca na sua criança, ali está realmente quem você é. E eu sempre fui aquela criança que onde eu chegava era aquela festa. Minha mãe fala, essa aqui eu vou abrir um parênteses aqui, minha mãe conta que eu comecei a dançar antes de andar. Ela me colocava no andador, ou tava no colo dela, tocava uma música, tava eu dançando. Já girava no andador. Era essa pessoa. E ela fala que onde eu chegava, era na época da Gretchen, ela fala assim que eu chegava, todo mundo pedia pra eu fazer bumbum da Gretchen. Porque eu ficava lá, Gretchen. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa irreverente, essa pessoa da alegria, que onde eu chegava, todo mundo queria interagir e tal. Essa era a essência da Catita lá, quando criança. E eu fui perdendo isso no decorrer da minha vida, na minha adolescência, na minha pré-adolescência. E aí eu comecei a me esconder. Eu não tinha essa coisa de ficar posturada, eu ia me encolhendo mesmo. Sabe aquela pessoa que queria se esconder? Eu era assim, ó, escondida. E aí eu comecei a criar vários bloqueios. De ter medo de me apresentar em feira de ciências, de não dormir na noite anterior, de passar mal. E chegar a travar no meio de uma apresentação de trabalho em grupo. Eu lembro que isso recente, na faculdade, eu estava fazendo uma apresentação de trabalho em grupo, eu simplesmente estava ali tremendo com o papel na mão, que era a única coisa que tinha para me apoiar. A professora falou assim, peraí, eu vou tirar esse papel que ele tá te atrapalhando. Ali, eu não sei, eu devo ter morrido por uns 10 segundos, eu devo ter morrido. Minha alma saiu do corpo. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso. Ela falou, não, isso vai te ajudar. E eu travei, eu não conseguia falar, eu não conseguia me movimentar, eu simplesmente paralisei. E foram várias experiências. O meu TCC foi sensação de morte. Para eu apresentar meu TCC, foi um sofrimento tão grande, eu consegui apresentar, mas assim, foi muito sofrimento. Então eu sempre tive, né, nesse decorrer dessa vida toda, esse medo absurdo de falar em público, que é o que você falou, o medo de não atender expectativas, o medo de errar, o medo do julgamento dos outros. E esse julgamento era muito meu, de eu não me aceitar como pessoa, de eu não me aceitar da maneira como eu havia desenvolvido, eu não me achava bonita, minha autoestima sempre esteve lá embaixo. E aí chegou um determinado momento que eu recebi um desafio, que foi fazer o treinamento de todos os funcionários da empresa onde eu trabalhava para fazer a certificação da ISO 14001 dessa empresa. E eu amo um desafio. Eu sou movida a desafios. Mesmo morrendo de medo, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer, seja o que Deus quiser. Foi um baita de um sofrimento. Mas ali eu comecei a sentir essa coisa do ensinar, enxergar que fazia sentido aquilo que eu estava ensinando, que aquilo estava transformando algumas vidas. E eu falei, eu acho que eu comecei a gostar disso. E de tanto fazer, de tanto persistir naquilo, eu comecei a destravar. E aí foi um processo que realmente para mim fez muito sentido. E eu treinei um monte de pessoas dentro da empresa e tudo mais. E foi aí que eu me apaixonei pela área de desenvolvimento de pessoas. E aí, hoje, falo que nem falo hoje, que quando eu começo a falar não para mais. Onde me der um microfone eu tô falando. E eu entendi que
esse maior bloqueio que eu tive, esse sofrimento todo que eu tive, o quanto que isso me fez despertar na minha carreira profissional, no meu pessoal e enxergar o meu real potencial, eu falei, na verdade Deus falou comigo, né? Esse seu maior bloqueio que você teve na sua vida, que você conseguiu realmente enxergar quem você é e despertar para quem você é, esse é o propósito que você tem para tantas outras mulheres. Porque hoje, a glossofobia, que é o medo de falar em público, ela atinge aproximadamente 75% da população mundial. Então, são bilhões de pessoas que sofrem com isso. Então, você imagina que dentro desses bilhões de pessoas, a grande maioria são quem? As mulheres. Sim. A maioria são as mulheres que sofrem com isso, exatamente por conta dessa questão cultural. A mulher foi calada por muito tempo. A mulher foi pressionada para se esconder por muito tempo. E hoje eu olho para as mulheres e eu falo, mulheres, vamos lá. Nós temos muito a oferecer para esse mundo. Nós temos histórias incríveis que podem salvar vidas. Então, essa proximidade de Deus foi exatamente isso. Aconteceu várias coisas no decorrer da minha vida. Eu fui descobrindo e foi me reaproximando com Deus. E nessas conversas que eu tenho com Deus, Ele me trouxe isso à tona. Ótimo. E aí, quando a gente fala de o sucesso é delas, e quando a gente fala de mulheres, mesmo em 2025, a gente sabe que muitas ainda não têm voz. Porque a gente está lutando muito para isso, mas o que mais pega, que a gente pode dizer assim, não é a questão das lutas lá fora, mas a maior parte da luta aqui dentro. Então, quando a gente fala dessa dificuldade, é justamente de mulheres que ainda não se descobriram e que ainda não estão libertas de si mesmas, das suas amarras e como a Catita disse aqui, é olhar para quem você é como criança, é olhar para você lá atrás, é para você... É como a gente está aqui, ó. A gente está no Rio de Janeiro, em meia Bienal do Livro, então já passou aqui, você já deve ter visto tudo aqui. Já passa as crianças dançando aqui atrás, passa aquelas muito mais tímidas, passa os líderes que já carrega todo mundo, vai, vamos lá fazer uma bagunça atrás da câmera. Tem aquele outro que já repreende outro amiguinho lá e fala, olha, segura aí que a moça tá gravando ali. E é tão lindo você ver que o perfil já tá ali, naquela fase. E você, de repente, vai fechando essa criança, como você disse, você vai colocando ela em um quadrado e vai fechando e depois você não se descobre mais. Então, acho que o pior é dentro, né? É mulheres que estão presas dentro de si. Essa é a grande chave. A mulher conseguir enxergar quem ela de fato é e resgatar essa criança que ficou perdida lá atrás. Porque, infelizmente, as crianças, elas vão sendo, vamos dizer assim, não manipuladas, mas elas vão realmente moldadas para se encaixar dentro de um padrão que a sociedade existe. Sim. A sociedade vai fechando a gente nessa caixinha, nesse formato, e não tem jeito. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Gente, nós somos únicas, não existe ninguém igual a nós nesse mundo, não existe. Não tem como. E aí você vê muitas mulheres se comparando, você vê muitas mulheres que estão hoje paralisadas, por quê? Porque acabam olhando para a outra e falando assim, mas eu nunca vou ser como a outra, eu nunca vou atingir o sucesso que a outra tem. É lógico que não, você é única. E a gente não pode querer que todo mundo caiba no mesmo padrão. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua particularidade e a sua unidade. Então, não dá pra gente olhar e simplesmente querer se fechar e ser igual ao outro. Exato. Eu quero que você fale, antes da gente encerrar, a gente ainda tem um tempinho aqui de podcast, mas antes da gente encerrar, de repente de algo que eu não tenha te perguntado, de repente de algo que você acha importante, eu queria que você fosse pensando aí, de que não esteja talvez no livro, mas esteja na sua experiência de vida com essas mulheres, no tratamento com cada uma delas. E muitas vezes você sendo profissional e elas precisando também da Catita mais empática, porque a gente sabe que comunicação, nós que somos da área, não é só sair falando. Então, muitas dessas mulheres, eu acredito que a Catita tem que voltar a algumas casas para poder tratar de algumas questões pessoais de cada uma delas. Enfim, me fala de experiência de vida ou profissional que você não tenha falado até agora, que eu não tenha te perguntado, que você acha importante a gente trazer, Catita.
Olha, algo que eu enxergo como sendo muito importante, pegando esse gancho da comparação que eu acabei de fazer, Certo. vamos olhar para nós com cuidado, com carinho e com amor. Porque muitas mulheres acabam aí não despertando tudo que tem, exatamente porque não fizeram esse acolhimento dela Ótimo. mesma. Então é acolher e respeitar o processo. Gente, a gente vive num mundo que é tecnologia, é uma velocidade e a gente acredita, a gente acaba criando uma falsa ilusão de que as coisas acontecem rapidamente, que é do dia para a noite que você vai ter o sucesso, que você vai alcançar aquilo que o outro está fazendo ali. Mas olha, respeita a sua história, respeita o seu tempo. Tem um versículo na Bíblia que fala que existe um tempo certo para todo propósito debaixo dos céus. Existe um tempo para cada processo. Então vamos respeitar o processo. O processo me trouxe até aqui. O processo te trouxe até onde você está. Então respeite o seu tempo. Cada uma vai ter o seu tempo. Não é porque o outro está no topo, a outra está no topo, porque ela não teve que viver esse processo. Então, se algo hoje não está caminhando conforme o tempo que você gostaria, na velocidade que você gostaria, respeite o processo. O tempo vai trazer, mas para que isso aconteça, você precisa fazer a sua parte. Não adianta você querer tomar uma pílula mágica, que do dia para a noite eu vou começar a falar em público, eu vou estar falando já para uma plateia de 1000 pessoas. Respeite o processo. Eu acredito que esse é um grande ensinamento que eu tenho para a minha vida. É de olhar e conseguir respeitar a minha história, o meu tempo e o meu processo para chegar onde eu quero chegar. E é tão lindo quando a gente vê, Catita, porque, por exemplo, eu tive uma mentora que ela falava assim, põe a fralda e vai. Vai com medo Vai com medo mesmo, vai põe de a calça fralda, marrom. vai embora. Só vai. E aí, quando você chega em um determinado estágio que você olha pra trás, e foi o que você falou, se acolher é muito bom, de se respeitar, porque quando você chega lá na frente, você olha e fala, quantas pessoas, porque você pensa, quantas pessoas não viram eu passando e sabiam que eu tava na fase inicial e me respeitaram? Porque quem já passou o processo é sempre assim. Quem já passou te respeita, porque ele sabe que é difícil e que ele também enfrentou. Só te critica quem não passou. Eu vejo muito isso. Quem não passou por aquela dificuldade, que te julga, que vai apontar o dedo, é quem não passou. Porque se ele tivesse passado, ele ia te respeitar. Sim. E de repente, se tem alguém que passou e acha que pode pisar em cima de alguém, deixa esses por lá pelo caminho. Mas a maior parte é assim, não é, Catida? Porque a gente sabe a dificuldade que é para você se posicionar, para você, mulher, poder falar o que pensa, para você, claro, respeitando as pessoas, porque eu não levanto bandeira nenhuma aqui, eu só levanto a bandeira de que vamos nos posicionar sim. Vamos ser o melhor da gente e o propósito da gente, na verdade. Mas você acredita nisso também, nesse meio, que quem não passa que é o que mais critica? Com certeza, com certeza. Quem tá vivendo o processo, tá batalhando, já chegou num patamar que é onde você quer chegar, essa pessoa, primeiro que a pessoa não tem tempo. Segundo que a pessoa vai fazer o quê? Pra que ela vai ficar te criticando? Não vai, gente. Eu lembrei agora de uma frase, de uma passagem, na verdade. Todo mundo sabe, né, na Bíblia, na história da Bíblia, que Judas traiu Jesus, certo? Todo mundo sabe dessa história. Quando Judas trai Jesus, o que é revelado ali? O caráter de Judas. Mas a maneira como Jesus reage à traição de Judas revela o caráter de Jesus. Então é sobre isso, gente. Quando alguém te julga, cuidado. Cuidado com a maneira como você reage a isso, porque isso diz muito mais sobre o seu caráter do que sobre o caráter da pessoa. Então, quando a gente recebe algo, né, um hater, um julgamento, algo que você, lógico, você não vai ficar feliz com isso, vai ficar triste, mas cuidado, porque isso é sobre o outro. Não pegue pra você aquilo que é do outro, que é o que a gente aprende com Jesus. O que Jesus fez? Ele acolheu, chamou Judas de amigo, mesmo sabendo de toda a traição. Então é a gente saber também lidar com essas questões, porque vão vir. E tem eu já escutei isso de várias pessoas da internet aí que falam, né? Quando começar a surgir hater, fique feliz, porque você tá bombando. Então, agradeça. Se você tá incomodando as pessoas, é porque realmente você tá chegando num patamar que você gostaria de chegar. Isso vai vir junto, não tem jeito, é inevitável.
Só que como você reage a isso é onde você precisa estar muito atenta. Exato. E sempre estar atento para que também pessoas que estão ali do seu lado, que já passaram por aquilo, vão te falar e não é por maldade, porque Não. também tem esse lado. Exato. A crítica, que muitas vezes não vai te levar a lugar nenhum e você saber reagir, mas também tem pessoas que estão acima de você e que falam e muitas vezes você pode achar que é a crítica e não é, né? É só uma mensagem de carinho, uma dica de quem já passou por isso. Então é saber analisar tudo, né? Exato. Ótimo. Eu quero que você deixe, a gente está encerrando o nosso podcast, mas eu quero que... E eu já te convido para, já que você está lá em São Paulo, para voltar lá pro nosso podcast lá no Alphaville. Com certeza, vai ser uma honra. Pra gente falar bastante lá. Sim. Aqui, com certeza, vocês estão ouvindo aí, a gente tem ao fundo pessoal que tá ali, ó, daqui a pouco tem palestra, sessão de autógrafo, tem a criançada que tá chegando aqui, maravilhosa, comprando seus livros, estão ali conhecendo todo esse mundo da educação, do conhecimento, enfim. Então, é um ambiente que, vocês estão vendo que tá um barulho, mas é um ambiente muito gostoso, é muito legal, de crescimento, de aprendizagem, mas... eu quero fazer o convite para você voltar quando estiver lá no nosso estúdio. Com certeza. Para ficar mais tempo, para a gente falar bastante. Vai ser um prazer. E que você deixe aí uma chave, antes da gente se encerrar, uma chave para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que abre alguma porta. Seja qual for a porta, que você deixe uma chave para a gente agora. Pode ser na sua câmera também. Tá. A chave que eu deixo, que nós falamos aqui durante o podcast praticamente inteiro, é a comunicação. Por quê? Eu entendo que a comunicação, ela abre portas em todas as áreas das nossas vidas. As pessoas que chegam ao patamar de sucesso que você tanto idealiza, que você tanto deseja, são pessoas que sabem se comunicar. Comunicar aquilo que ela gostaria de vender, aquilo que ela gostaria de transmitir de mensagem. Então, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, aprenda a se comunicar. A comunicação vai te levar para lugares que você nem imagina. Ótimo. Catita, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Muito obrigada, porque você é uma das mulheres em que eu falo, nós mulheres precisamos disso. Homens também, tá, gente? Mas estamos falando aqui de nós mulheres porque é uma voz, uma comunicação que precisa realmente, a gente precisa se conhecer, se acolher e colocar tudo isso pra fora. Então, pra mim é uma alegria conhecê-la, não te conhecia, então sucesso, que você Obrigada. continue levando essa voz para muitas outras mulheres. Obrigada, Viu? foi uma honra. Eu quero agradecer e muito sucesso agora, porque chegando, ó, a gente tá gravando aqui na Bienal e vai ter lançamento lindo aqui do Sucesso é Delas. Catita, que faz parte com a gente como nossa escritora, quer conhecer melhor o trabalho dela, vai lá no Instagram e também no nosso YouTube vai estar aqui a descrição com todo o contato dela para você adquirir seu livro e você conhecer melhor o trabalho incrível da Catita. Obrigada, viu? Obrigada a você. E até o nosso próximo episódio, no Bienal do Livro 2025 aqui no Rio. Tchau, tchau.